E se o futuro não precisar mais de você? A automação já está transformando o mundo e Elon Musk não titubeou quando disse: os robôs vão roubar todos os empregos. Mas se o trabalho desaparecer, o que sobra da gente? Já vou dar um spoiler. Não é só a economia que está em jogo. É a nossa identidade, é propósito, é o sentido da vida. É o que você vai ver no Pura Teoria. Robôs já dirigem sozinhos, fazem cirurgia, escrevem textos e cuidam de estoques inteiros sem ninguém por perto. A automação não está chegando, ela já chegou. E ela não atinge só as empresas, digamos, mais simples. Está pegando tudo. Hoje não é mais só uma máquina substituindo o operário de fábrica. É um sistema de inteligência artificial que escreve e-mails melhores que você, um algoritmo que resolve processos jurídicos em segundos, uma IA que desenha, que analisa, que pensa, que faz o papel de médico. Se a gente não for mais necessário, o que sobra? Esse fenômeno já tem nome: desemprego tecnológico. É quando a tecnologia evolui tão rápido que o ser humano simplesmente vira obsoleto em certas funções. Só que, ao contrário do que muita gente imagina, isso não é coisa do futuro distante. Já está acontecendo e não importa se você usa crachá branco, azul ou nem usa crachá. O empresário Elon Musk é um dos que mais falam sobre isso. Ele já avisou que com o avanço das máquinas vai chegar uma hora em que a única saída será pagar uma renda básica para todo mundo. Do contrário, como sustentar uma sociedade onde ninguém tem emprego porque os robôs fazem tudo? Say like in the long term, where will things end up? Long term, I don't know what long term is. Maybe it's 10, 20 years, something like that. For me, that's long term. My prediction is that work will be optional. Optional? Optional. I mean, it'll be like playing sports or a video game or something like that. If you want to work, in the same way, like you can go to the store and just buy some vegetables, or you could grow vegetables in your backyard. It's much harder to grow vegetables in your backyard, but some people still do it because they like growing vegetables. That will be what work is like, optional. E não é só ele. Economistas, cientistas, governos, empresas, todo mundo está debatendo sobre esse assunto. Não dá mais para fingir que não está acontecendo. Relatórios mostram que até 2030, milhões de empregos considerados seguros podem desaparecer. E não estamos falando de funções repetitivas, mas de áreas técnicas, administrativas, criativas. A gente construiu máquinas incríveis para facilitar a vida e elas estão, pouco a pouco, assumindo tarefas que antes eram nossas. Mas o trabalho nunca foi só tarefa, e quando essas tarefas desaparecem, sobra um vazio que a gente ainda não sabe como preencher. O que o trabalho representa para a gente vai muito além de salário. Ele está ligado a quem nós somos, como nos vemos no mundo e como o mundo nos vê. Pesquisadores que estudam os sentidos do trabalho mostram que ele é uma construção social e psicológica, com várias dimensões, não apenas uma forma de ganhar dinheiro, mas também de estabelecer conexões, status e realização pessoal. Isso significa que quando o trabalho muda, muda também a forma como as pessoas constroem sua identidade e sentido de vida. Em muitos estudos, o trabalho aparece como parte essencial da identidade do indivíduo. Psicólogos definem que responder "o que você faz" é uma forma de revelar não só a ocupação, mas também valores, vínculos sociais e objetivos pessoais, algo que vai além da atividade em si e se transforma em parte da narrativa de vida das pessoas. Essa ligação entre trabalho e identidade também explica por que perder um emprego não causa apenas um impacto financeiro, mas um abalo emocional profundo. Mas nem todos os pesquisadores concordam que a identidade esteja sempre amarrada à ocupação profissional da mesma forma. Há abordagens que argumentam que a importância do trabalho para a identidade pode variar conforme o contexto ou tipo de emprego, e que em algumas situações outras dimensões podem ganhar mais peso na construção de quem somos. Isso abre a possibilidade de que, se a maneira tradicional de trabalhar mudar, não necessariamente perderemos identidade por completo, poderemos apenas ressignificá-la. Autores como Roger Bregman propõem que, com a renda básica universal e menos necessidade de trabalho tradicional,
As pessoas poderiam buscar atividades que tragam significado de outras formas, seja na arte, no cuidado com os outros, no aprendizado ou na comunidade. Essa visão é otimista, mas levanta uma questão central. Estamos preparados culturalmente para ver valor em atividades que não sejam diretamente ligadas ao trabalho remunerado? A grande questão não é apenas se vamos ter tempo livre, mas se vamos ter um novo sentido para a nossa vida quando o trabalho deixar de ser a principal resposta para quem eu sou. Quando a gente olha para o futuro do trabalho, não existe apenas uma resposta, existe um debate intenso entre pensadores de diferentes áreas sobre o que vai acontecer com as pessoas, com o valor humano e com o sentido da vida. Alguns, como o historiador Yuval Noah Harari, levantam cenários que parecem saídos de ficção científica. Harari fala do possível surgimento de uma classe dos inúteis, pessoas que não só perdem seus empregos, mas se tornam inelegíveis para qualquer trabalho humano, porque as máquinas conseguem fazer tudo melhor e mais barato. E ele pergunta, se isso acontecer, o que essa classe fará da vida? Atividades que tenham algum propósito serão essenciais, caso contrário, a tendência pode ser uma sociedade sem ocupação significativa para milhões de pessoas. Mas nem todos os especialistas veem isso como uma sentença inevitável. Pesquisadores em estudos de trabalho lembram que a humanidade nunca foi substituída por completo pelas tecnologias que vieram antes. Ao invés disso, nós sempre nos adaptamos e criamos novas formas de trabalho e novas funções, muitas vezes imprevisíveis no início. Há perspectivas mais equilibradas que sugerem que o futuro do trabalho não será um mundo onde humanos simplesmente somem do mapa profissional, mas sim um mundo em que trabalharemos com as máquinas em tarefas que combinam nossas habilidades únicas com o poder computacional delas. Em vez de competir diretamente com o IA, poderemos focar em aquilo que as máquinas ainda não conseguem fazer bem: criatividade contextual, empatia, jurisdição ética, tomada de decisão moral e coordenação social complexa. O que temos até agora das vozes mais relevantes do debate é que o trabalho como conhecemos está mudando de forma radical. Não existe garantia de que todos continuarão empregados como antes. Muitos terão de aprender, se adaptar e ressignificar suas vidas. A tecnologia pode liberar humanos para atividades mais criativas e sociais, mas isso depende de decisões políticas, econômicas e culturais. E o maior desafio talvez não seja apenas sobreviver economicamente, mas encontrar novas formas de significado, propósito e contribuição num mundo onde o trabalho tradicional não garante mais identidade como antes. E há quem diga que os robôs não estão nos substituindo, estão nos libertando. Libertando para fazer o que realmente importa. A grande pergunta, então, não é só: seremos substituídos? A pergunta é: o que a gente vai escolher fazer com o tempo e a liberdade que talvez estejam vindo aí? E aí, qual dessas visões você acha mais próxima da realidade que nos espera? Escreva aqui nos comentários e aproveite para curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber os próximos conteúdos. Agora, se você acha que o planeta está superlotado, saiba que há quem diga que estamos longe disso. Clique no vídeo que está aparecendo aí na tela e vem comigo nessa próxima teoria. Eu sou Cíntia Neves, do Pura Teoria. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!